Olá galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de biologia. Nessa aula vamos trabalhar com o reino fungi. O reino fungi que tem como representante os fungos. Existem milhares de espécies de fungos que são agrupados em alguns grupos. Vamos ver um pouquinho das características de cada um desses grupos. Bem, os fungos são organismos eucariontes, uni- ou pluricelulares e heterótrofos. Então, eles possuem célula eucariótica, né? Tem o núcleo definido. Podem ser formados por uma única célula ou por milhares de células. E são heterótrofos, eles não produzem o próprio alimento, eles necessitam de outro ser vivo para se alimentar. Os fungos eles podem ser saprófitos ou parasitas. Saprófitos são aqueles que necessitam de matéria orgânica para sobrevivência, realiza digestão extracelular e posterior absorção dos nutrientes. Alguns fungos crescem principalmente em matéria orgânica morta, em estado de decomposição. E como é que eles vão fazer esse processo? Eles não vão puxar o nutriente, o alimento e digerir ele dentro da célula. Ele vai eliminar uma secreção, essa secreção vai fazer a digestão e depois de fazer a digestão fora da célula, ele vai absorver apenas os nutrientes. E eles também podem ser parasitas, atacando seres vivos, provocando doenças. Então, diversas doenças podem ser causadas por fungos. É comum doenças na pele, micose, nos dedos do pé, nas unhas, são tudo características de fungos. Os fungos eles habitam facilmente qualquer ambiente e podem viver em associação com outros seres vivos. Você vai achar fungo no meio aquático, no meio terrestre, em ambiente úmido, em fruta, em corpo em decomposição, em corpos de seres vivos. Ele é muito facilmente encontrado. E aí, em ambiente úmido, ele é mais fácil ainda. Geralmente, se você for em uma fazenda, após uma chuva, você vai ver a quantidade de cogumelos, que é um tipo de fungo, que vai aparecer, certo? Bem, os fungos pluricelulares possuem uma característica morfológica que os diferencia dos demais seres vivos. Seu corpo é constituído por dois componentes. O corpo de frutificação é responsável pela reprodução do fungo por meio de células reprodutoras especiais, os esporos. E o micélio é constituído por uma trama de filamentos, onde cada filamento é chamado de hifa. Então, o que eu tenho? No fungo, eu tenho essa parte superior, chamada de corpo de frutificação, que ela vai ser responsável pela reprodução. A gente vai ver que alguns fungos têm reprodução em geração alternada, parte da reprodução sexuada e parte assexuada, e tem essa parte aqui de baixo, que é chamado de micélio. Não confunda isso com raiz. Raiz quem tem é planta. Essa parte do micélio ele vai ficar dentro do substrato onde o fungo estiver. Ele vai penetrar do substrato para tirar os nutrientes, mas não confunda com raiz. O corpo, tanto o corpo de frutificação como o micélio, é formado por essas hifas, que são segmentos alongados que podem ou não serem septados. Septados é quando eles têm esses septozinhos separando os núcleos. Aqui você vê inúmeros núcleozinhos aqui do septo. E no caso, isso daí é só para fungos pluricelulares, né? Fungo que nem a levedura, que é unicelular, não tem essa característica. A gente vai trabalhar com três grupos principais dos fungos. Os zigomicetos são fungos terrestres formados por hifas de parede quitinosa. Alguns são parasitas, mas na sua maioria são saprófitas. Quando eu falo de saprófitas, vocês têm que lembrar que saprófitas são aqueles que se alimentam de matéria orgânica, vivendo no solo e alimentando-se de matéria orgânica morta. Não possuem esporos flagelados e na reprodução sexuada produzem zigosporo, ou seja, zigotos de parede espessa e resistente, podendo sobreviver em más condições ambientais. Dois exemplos representativos desse grupo são os bolores do gênero Muco, encontrados sobre frutas em processo de apodrecimento, e risófilos, que são os bolores pretos comuns sobre pão envelhecido e também sobre frutas. Então, os fungos do grupo dos zigomicetos, eles não têm um tamanho muito grande, diferente de fungos aí que pode alcançar vários, até metros de tamanho. O dos zigomicetos não, eles são pequenos. E ao movimentar eles costumam liberar assim um pó.
Se você pegar, por exemplo, um pão embolorado, que ficou muito tempo e ele começou a criar bolor, vai perceber que se você bater, ele vai liberar aqueles esporos. Cada esporo daquele pode dar origem a um novo fungo. Então tem que ter muito cuidado ao pegar alguma coisa que tem fungo, por causa não correr risco de ingerir aqueles esporos, contaminando o organismo. E aí os zigomicetos, eles têm essa característica de ser aqueles fungozinhos pretos que dá muito em pão e em fruta também. Laranja é uma das frutas que mais costuma dar fungos, é uma que tem mais facilidade. Laranja e tomate são dois que têm uma facilidade muito grande em criar fungos. Outro grupo são que a gente conhece muito, que a gente fala de grupo, a gente pensa logo em cogumelo. E os cogumelos fazem parte desse grupo, que são os basidiomicetos. Nesse grupo encontra-se os fungos mais comumente conhecidos, tais como os cogumelos, por exemplo, os champignons. Existem cogumelos que são alimentícios, né, que pode ser consumido, os champignons, o shiitake, o shimeji. E existem cogumelos que são totalmente tóxicos e alguns até alucinogênicos. São utilizados até como droga, porque causam alucinações. E as orelhas de pau? As orelhas de pau dão muito em árvore. Geralmente árvores mais antigas assim, ela costuma ter no caule vários fungos do tipo orelha de pau. O micélio desses organismos é constituído por hifas septadas, geralmente dispersas subterraneamente ou no interior da madeira apodrecida. No processo reprodutivo, desenvolvem-se hifas especializadas que se organizam formando corpos de frutificação, os basidiocarpos. Em geral, eles têm forma de guarda-chuva, como nos cogumelos, ou de prateleiras dispostas em um tronco de árvore, no caso das orelhas de pau. Então, eu tenho aqui o micélio. Esse micélio vai ficar dentro do substrato, geralmente na madeira apodrecida. Aí eu vou ter essa parte aqui que é chamada de corpo de frutificação, onde vai ter eliminado esse badiosporos aqui, ó, que vai possibilitar a formação de um novo indivíduo. A reprodução dos basidiomicetos é de geração alternadas. Uma geração é formada por indivíduos assexuados, outra geração por reprodução assexuada, indivíduos haploides e indivíduos diploides. Aqui, ó. O que eu vou analisar aqui? Vamos começar por aqui, ó. Nesse momento, eu tenho o fungo aqui, completo. No corpo de frutificação, que é essa parte aqui em cima, vamos dizer assim, um guarda-chuvazinho, eu vou ter esses basidiocarpos. Os basidiocarpos, eles vão vir com 2 núcleos, ou seja, eles são diploides. Vai acontecer aqui uma cariogamia, que é uma fusão desses núcleos, formando indivíduos diploides. Esses indivíduos diploides vão sofrer meiose, formando o quê? Formando 4 basidiosporos haploides, que vai se germinar. Aí já tem um indivíduo aqui, uma germinação do indivíduo com a metade dos cromossomos, indivíduos haploides. Vai gerar uma nova hifa, um novo indivíduo. Essas hifas aqui, que são haploides, por um processo de plasmogamia, vão fundir. Aí você tem metade dos cromossomos de um, metade dos cromossomos de outro. Você tem o quê? Uma hifa dicariótica, ou seja, com a quantidade de cromossomos total. E essa hifa aqui dicariótica vai formar um novo indivíduo completo, formando o que? O processo de reprodução. Aí você pensa que aqui nesse momento é uma reprodução assexuada e aqui é uma reprodução sexuada, porque está a união de gametas. Aqui não, aqui só tem um desenvolvimento daquele indivíduo haploide. Outro grupo do reino fungi são os ascomicetos. Os micélios desse grupo também são constituídos por hifas septadas. Aqui também se verifica um ciclo de vida marcado pela alternância de gerações e pela formação de corpos de frutificação, que nesse caso são chamados de ascocarpos, que apresentam formas e dimensões bastante variadas. Nelas são produzidos os ascoporos, que seria a célula germinativa. A presença de grande quantidade de esporos desse fungo no ambiente doméstico frequentemente provoca quadro alérgico em seres humanos. Então, os fungos do grupo Ascomicetes são os que vai dar maior problemas ao indivíduo, principalmente problemas respiratórios, como rinite, como asma. Agora, nesse grupo também vai ter um fungo que foi de extrema importância no processo da farmacologia, que são os fungos do gênero Penicillium.
que são mofos azul esverdeado, do qual se extrai o antibiótico penicilina. E o antibiótico penicilina é um antibiótico de extrema importância. E também esses fungos são usados na produção de queijos, como o queijo camembert e o queijo roquefort. Outros ascomicetos bem conhecidos são as leveduras, para os amantes de cerveja aí. É um fungo que vai produzir a fermentação da cerveja, que é uma levedura. Bem, os fungos, eles também podem viver em associação com outros animais, formando o que a gente chama de líquens. Às vezes as pessoas acham que líquens são um determinado ser vivo. É ser vivo, porém é uma união de fungo com algas. Os líquens é muito visto na casca de árvores, somente árvores mais velhas, e é muito fácil de ser encontrado. Então, os links são associações mutualísticas. Gente, associação mutualística, relembrando o ano passado, quando uma associação ela é mútua, ela é uma associação benéfica para os dois. E nesse caso, vai ser benéfico tanto para o fungo como para as algas. Entre algumas espécies de fungos, geralmente os ascomicetos, e alga, principalmente algas verdes e cianobactérias. Nessas associações, os fungos são denominados de micobiontes e as algas, que são os organismos fotossintetizantes, de fotobiontes. Os fungos não sintetizam o próprio alimento. A gente já sabe, eles são o quê? Heterótrofos. Assim, utilizam os nutrientes fornecidos pelas algas. Já as algas são favorecidas pelo fato de os fungos proporcionarem a elas um ambiente onde elas poderão ter acesso a minerais e água, necessários para o seu desenvolvimento. O nome científico do link é o nome científico do fungo presente na associação. A reprodução dos links é assexuada e geralmente ocorre por fragmentação. Então, o fungo vai ser responsável pelo quê? Por proporcionar minerais e água às bactérias. As bactérias não, as algas. E as algas, por ser seres fotossintetizantes, vai realizar a fotossíntese e vai fornecer nutrientes ao fungo. E esse processo de associação mutualística é muito importante para o processo de formação dos líquens. Bem, hoje a aula foi mais curta. Se tiverem dúvidas, gente, podem me perguntar, podem me chamar, eu vou estar aqui para ajudar vocês, certo? Respondam à atividade. A atividade vai estar disponível no PDF. Qualquer dúvida é só me procurar. Então é isso aí, galera. Muito obrigado e até a próxima semana com a próxima aula.